O Flamengo não está jogando mal, o Flamengo está jogando bem, mas ontem fez um segundo tempo ruim. O primeiro tempo foi bom. Eu achei ótimo o primeiro tempo. O velho problema das conclusões. As conclusões com o Gabigol, com a Arrascaeta, com titulares, com reservas, elas são um problema crônico do time que vem lá de trás. Desde os tempos do Domi, até com o Jesus teve jogos assim. Eu acho que é um certo preciosismo, sabe? O time tem a oportunidade de definir, muitas vezes não define, fica buscando uma melhor condição para finalização e acaba desperdiçando muitas oportunidades. O time trabalha e cria situações de gol, ele consegue se impor como ele se propõe a fazer, é totalmente antagônica a proposta em relação ao do Palmeiras. O Palmeiras joga para contra-atacar, como disse o Arnaldo, o Flamengo joga para ocupar o campo do adversário e dominar o jogo. Ontem fez isso no primeiro tempo integralmente, e só que perdendo as chances de gol. No segundo tempo mudou, até porque acho que o time deu uma cansada, e aí pega o problema de não ter muitas opções, né? Não tem opções, na verdade, no banco, né? Ontem, de novo, entrou o Thiago Maia, acabou fazendo o gol, porque não tinha ninguém no banco. O ideal não seria o Thiago Maia entrar naquela situação, como entrou no final do jogo lá do Juventude, que não tinha ninguém no banco. E o Hugo Moura, que é um jogador fraco. No cenário que ele entra com os titulares, ele consegue dar o recadinho dele ali, mas você entra no meio campo com o Hugo Moura, Thiago Maia voltando de lesão, e o Max, que tem 19 anos, você percebe que a responsabilidade para fazer a proteção ali, ele sente e comete erros. Então, houve uma queda técnica também, né? O Flamengo terminou o jogo ontem com 3 titulares, com 6 jogadores da base. Antes, um pouquinho, ainda tinha um quarto titular que era o Bruno Henrique. Eram os 2 zagueiros, o Felipe Luiz e o Bruno Henrique. Aí saiu o Bruno Henrique e entrou um moleque de 17 anos. Verton, acho que é o nome dele. Nem consegui decorar o nome do moleque ainda. Tem cara de jogador de sub-15. Né? Ele entra em campo, o que esse moleque está fazendo em campo? A carinha dele é de adolescente. E porque não tem opção, realmente não tem opção. Porque o que seriam as opções, Michael, Vitinho, Pedro, Muniz, eles estão jogando, né? E ontem, até o Juca falou do João Gomes, o João Gomes estava jogando bem de fato, mas aí na coletiva explicou que ele saiu, que ele cansou. O João Gomes cansa demais, inclusive, eu acho até que deveria haver uma atenção especial a isso. Ele corre muito, se dedica muito e ele prega durante o segundo tempo. Isso acontece há muito tempo. Até já meio que rotineira essa situação, que ele tem que sair quando ele começa como titular. Talvez precise de algum trabalho específico para ganhar um pouco mais de força, resistência, para suportar ou dosar melhor as energias, não sei, é algo que merece um estudo. E agora ele é fundamental, porque para o jogo com o Fluminense não vai ter o Diego Ribas, que tem o risco até de uma lesão mais grave no joelho, vai ser reavaliado, mas ele não vai jogar. Já havia a intenção antes do jogo com o Cuiabá de poupar um dos dois, dos dois Diego, né? O Ribas ou o goleiro, o Alves, pouparam o goleiro. Aí o Diego Ribas se machucou, ele provavelmente vai ter que voltar com o Arão ao meio campo, para fazer o meio campo com o Arão e com o João Gomes, nos lugares que eram do Diego Ribas e do Gerson, que foi embora, né? Digamos assim, para ficar mais claro. Porque o Thiago Maia não vai ter condição de jogar de saída. Eu duvido que ele consiga jogar 45 minutos. E para você começar com um jogador como titular, ele tem que ter condições de fazer pelo menos meio jogo, um primeiro tempo. Então é mais provável que ele fique para o segundo tempo. Achei o Pedro ontem displicente, a palavra que encontro é essa, errou tudo exceto o gol, que não tinha como errar. Jogou muito mal, uma das piores atuações do Pedro. O Bruno Henrique também, acho que além de perder gols, tomando cartão bobo, descontrolado, sem sentido nenhum. E a torcida pega muito reflexo ainda dessa história de Olimpíada, será? Não sei, então ele procura nervosinho. Então procura uma terapia, amigo. Procura uma terapia. O salário dele é bom bastante para pagar um terapeuta. O cara ganha muito bem, custou 14 milhões de euros. E essa semana o Flamengo conseguiu lá a tal da liminar, lá, dando razão a ele nesse. Que nem precisava, né? Desse episódio da sessão de jogadores para os Jogos Olímpicos. E é bom sempre frisar: o torcedor que durante a Olimpíada percebeu o seu time eventualmente sentindo falta de um atleta que está lá no Japão, cobra do dirigente do seu clube, porque no momento que o Flamengo conseguiu eliminar, qualquer clube brasileiro que tenha um jogador convocado pode fazer a mesma coisa. Não é? Sim. Por que só o Flamengo? É só você reivindicar. O CBF, eu também não quero liberar meu jogador. Mas eles são subservientes ou estão preocupados em atender o desejo do jogador. O jogador de futebol, assim, tem o funcionário que quer tirar férias não consegue tirar no mês que ele quer, o jornalista que quer cobrir a Copa do Mundo às vezes não vai. Tem um monte de coisa. O jogador, o desejo do jogador. Ele quer ir para a Olimpíada. Exatamente. Ele Concordo plenamente. Ele quer tudo. Ele quer a Olimpíada, ele quer o salário, ele quer a Libertadores, ele quer o Campeonato Carioca, ele quer o Brasileiro, ele quer tudo. Ele quer tudo. O jogador de futebol não é só o Pedro, não. Os caras querem tudo. Daniel Alves é a mesma coisa. Se o Daniel Alves fosse um milico, ele estava com medalha no peito que estava até caindo no chão. O cara jogou cada título uma medalha. Imagina, ele está com aquela farda, eu não ia nem andar, tanto peso. Cara, campeão de tudo praticamente. Ah, não, quero o sonho olímpico. Daniel olímpico, quase 40 anos, dá um tempo. Quer dizer, eles querem tudo para eles, né? Aí quando os clubes não têm condições de peitar, não peitam. Acho legal, o Flamengo, já falei várias vezes, ter peitado. Eu acho que o Pedro, não sei se tem relação. Se tem, que procure um terapeuta.
porque a situação dele de vida não deve estar muito ruim, mas jogou mal e foi displicente. E o Muniz, que eu acho que é um jogador que precisa aumentar a sua participação no jogo sem a bola, como fez ontem na jogada anterior, que deu de letra, e na jogada do gol, quando ele conseguiu puxar o contra-ataque e serviu o Thiago Maia, eu acho que falta a ele um pouco mais disso. Ele é um bom finalizador, a chance que teve de cabeça, cabeceou muito bem, subiu mais que os zagueiros adversários, mas ele precisa ser mais ativo, como foi na jogada do segundo gol. Hoje o Pedro tem até uma sombrinha ali, por incrível que pareça, porque o garoto entra bem e ajudou a definir o jogo. Agora, o jogo foi um jogo que não era para o Flamengo sofrer tanto. Por quê? Porque perde muito gol. Então, o time é treinado para dominar o adversário e criar situações. Mas cria situações para fazer os gols. Não faz os gols. Aí você fica no segundo tempo ali com um time que criou uma oportunidade no erro do Felipe Luiz, que não saiu para deixar o jogador impedido. Os zagueiros saíram, o Felipe Luiz deu condição. Foi uma chance que teve o Cuiabá só, que é um time fraco. E não pode ficar pendurado no 1-0 contra o Cuiabá. Tem que ganhar do Cuiabá e liquidar a fatura e relaxar no segundo tempo. Agora, o Ceni está sendo obrigado a colocar vários jogadores da base. Vale a pena lembrar que o Muniz, que agora é o xodó da torcida, estava emprestado ao Coritiba. Quem pediu a volta dele foi o Ceni. Com menos de um mês de clube, ele falou: quero esse cara de volta. Ele voltou no ano passado. Quando ele escalava o Muniz, a torcida reclamava, né? E ele tinha razão. Eu mesmo não acreditava no Muniz. Mas o rapaz está dando retorno e é um jogador que agora estaria até nos planos do Atlético de Madrid, coisa e tal, e pereré, né? E o Michael, que é tão criticado, tá? Ele faz o trabalho sujo todo o jogo. Ele faz as maluquices também. Errou um domínio de bola fácil, de vez em quando ele faz umas jogadas malucas. Outro ele caiu, levantou, e o cara caiu também, lá o Cafu. Foi isso. Um drible de queda. O negócio, ele é um jogador totalmente maluco. Ele foi driblar, ele tropeçou dele mesmo, ele caiu, levantou, o Cafu caiu, ficou caído e ele saiu com a bola. É engraçado até, as jogadas meio... Né? É isso, meio circense. É um jogador, maluquinho, cara. Mas ele, coitado, eu não peguei os números finais dele, mas ele fez desarme, ele fez interceptações, ele volta para marcar, ele corre o jogo inteiro, ele se entrega muito. E o torcedor às vezes não entende o seguinte: muitas vezes ele não faz o correto como atacante, ele erra a jogada, onde você acha que ele acertou mais que errou. Mas qual jogador que vai fazer esse trabalho? Você tem que ter um cara que faça esse trabalho, gente. Não tem no elenco do Flamengo. Bota um garoto aí, não é assim, não. E o garoto, quando veio da base, nem todos se adaptam imediatamente, porque é um outro jogo, um jogo de gente grande, é um jogo de adulto, é um jogo que exige mais ainda do que o sub-20, sub-17 e sub qualquer coisa. E o Michel, ele tem sua utilidade. Claro que ele não vale 7 milhões e meio, né? Foi um dinheiro exagerado, pago no momento pré-pandemia, com o clube cheio da grana, tinha faturado quase 1 bilhão, e com o português falando que queria o cara. Se o português pedisse o apartamento do presidente para passar o fim de semana, a casa de praia, eles davam para ele. Eu quero sua casa, toma, eu quero dar no seu automóvel, toma, meu carro, a chave está aqui. Tudo que o português pedisse naquele momento, os cartolas iam dar. Pediu o Michael. Aí ele foi embora. Aí pediu o Cebolinha. Aí ele pediu o Léo Pereira. Aí ele foi embora e contratou o Lucas Veríssimo, né? O português também é um brincalhão, né? É brincalhão o português, né? Muito bom, marcou época, mas tem umas coisas engraçadas. Deixou o Michael no Flamengo, levou o Cebolinha. Por que ele não levou o Michael para o Benfica? Pois é, né? exatamente.